Vamos lá, meus amigos, para a segunda parte do livro de Tehillim, Salmos, capítulo 23, versículo 1. Um ponto que tem sido contraditório nesse verso tem a ver com o verbo no particípio oroi, que é traduzido nas Bíblias cristãs como meu pastor, quando corretamente a tradução é está me pastoreando. E nessa tradução, meu pastor ou está me pastoreando, há estudantes brasileiros do hebraico que criticam o professor Renato Santos por ter dito que essa tradução poderia ser amigo ou amigo íntimo. Como tradução, realmente, vocês vão ver que não é possível. Mas como interpretação, isso pode sim ser perfeitamente possível por uma questão de extensão das raízes do verbo hebraico. Mas quem vai confirmar isso não sou eu, mas um verdadeiro professor do hebraico que aprendeu o hebraico nativamente, porque ele é um israelense e ele mora lá em Israel. Ele vai confirmar e explicar melhor essa questão. Será que o professor Renato Santos é esse ignorante que alguns estão pintando aí no YouTube? Ninguém melhor para substituir o meu grande parceiro e o maior mestre de hebraico que já passou por essas bandas, o grande Mashmid. Infelizmente hoje já não está mais na ativa, mas o seu canal ainda existe. Depois eu vou colocar o link do canal do Mashmid e também um link desse professor israelense, especialista do hebraico. Recomendo a todos o canal desse professor. Esse é um que de fato sabe o que está falando. Vamos lá! Realmente, a raiz desta palavra pode ter o sentido de amigo, ok? Mas não nesta estrutura. O que acontece é que o fato que temos uma raiz com vários sentidos não significa que sempre a palavra vai possuir todos estes sentidos. Às vezes a gente pode saber através do contexto qual é o sentido que ela possui, mas às vezes através da estrutura da palavra. Então, Roi significa meu pastor. Rei significa meu amigo. Então, se a gente fala sobre tradução, o que está escrito aqui é meu pastor, tá? Não tem desacordo, ok? Muito claro. Se a gente fala sobre interpretação, mas eu sim vou dizer que a gente pode interpretar e dizer que está escrito Roi, que significa pastor, então isso que está escrito mais a gente pode entender. Através da raiz, talvez outros sentidos, né? Além desta palavra Roi, que Deus é o meu pastor, mas também é o meu amigo. Tá, tranquilo, tudo bem. Se a gente fala sobre interpretação, podemos falar sobre a palavra amigo. Mas se a gente fala sobre tradução, a palavra é meu pastor. Estão vendo só? No conceito de tradução, realmente não é possível traduzir esse verbo como meu amigo íntimo. Mas no conceito interpretativo, conotativo, o Yehudi, o judeu, quando lê esse verso, ele automaticamente vem na cabeça, não é? Também a raiz de amigo íntimo, ou seja, nossa, além de ser o meu pastor ou aquele que está me pastoreando, ele também faz isso como meu amigo íntimo. Então, o professor Renato Santos não é esse ignorante em hebraico que andam pintando por aí. Na verdade, as pessoas que falam isso é que têm um conhecimento limitado do hebraico. Assim, como diz o professor Renato Santos, pérola. É pérola também. Vamos agora para o segundo verbo desse verso. Me refiro ao verbo ersar, no imperfeito e regido pela primeira pessoa do singular. Então ele significa, realmente, passarei a ter falta. Por aí, gente, já se vê que não é possível a tradução das Bíblias Almeidas como nada me faltará. Por quê? Porque a Bíblia Almeida transforma o verbo que é conjugado na primeira pessoa do singular como sendo um verbo conjugado na terceira pessoa do singular. E com isso, se altera a classificação gramatical do hebraico. E isso não é correto, não é fiel. Portanto, essa tradução está errada. É claro que, em questão de sentido, nada me faltará ou não passarei a ter falta de nada, são semelhantes e eu concordo. Mas aí é uma questão de interpretação. No quesito tradução, essa tradução está completamente errada. O duro é que tem estudante brasileiro de hebraico que admite mesmo, defende que o verbo está conjugado na primeira pessoa do singular e depois defende a tradução Almeida dizendo que ela está correta. Ora as bolas. Que contradição é essa? Outro ponto, a tradução Almeida é responsável também por outros traduzirem erradamente esse verso. Por exemplo, como o espírita Severino Celestino. Por quê? Porque ele vê que o verbo está conjugado na terceira pessoa do singular e que no caso se refere a nada.
Porque Almeida traduziu a partícula negativa lo como nada. Aí ele pensa, peraí, e se eu traduzi-la como realmente ela significa, com o seu significado primário de não? O que acontece? Não me faltará. Não me faltará quem? Só pode ser o Yahvé. Aí realmente não tem jeito. A tradução correta seria essa. Acontece que o hebraico não dá essa liberdade, não dá essa permissão, sob hipótese alguma, para traduzirmos como ele não me faltará e nem nada me faltará. A tradução Almeida está hebraisticamente errada. Mais uma vez, quem vai confirmar isso não sou eu. Mais uma vez, eu tenho a chancela do grande professor israelense que aprendeu hebraico nativamente. Vai lá, professor. O prefixo da primeira pessoa no futuro, ok? Então, não está escrito aqui faltará. Não está escrito faltará. Por que não está escrito faltará? Porque esta letra é da primeira pessoa e não da terceira pessoa. Faltará é da terceira pessoa, certo? Viram só? Quem sabe, sabe. E tem mais. Eu nem sabia, mas um dos maiores comentaristas de Yehudim, Rashi, confirma a minha tradução como não passarei a ter falta. Vamos ver? Rashi é um dos comentários mais famosos, tá? Ele falou o seguinte: Bamidbar hazeh she'ani holech bo. Bamidbar hazeh, neste deserto, she'ani holech bo, que eu estou andando nele, batuach ani, tenho certeza, shelo echsar, que não terei falta, klum, de nada. Esse aqui é Rashi. Tá vendo? Rashi, não terei falta de nada, ou não passarei a ter falta de nada. Então ainda eu conto com o apoio de um dos maiores comentaristas de Yehudim. Agora nós vamos para a tradução em grego desse verso. Vamos acompanhar na Septuaginta Suite, que é a Septuaginta mais antiga, que segue o Codex Vaticanus. No grego diz: Kyrios é um título que age como nome, na verdade, um eufemismo para o Tetragrammaton. Depois temos Poimainei me. Os Yehudim, os judeus que traduziram a Septuaginta, não se utilizaram de um substantivo, como faz as nossas traduções cristãs. Esse verbo vem de poimaino e está no presente indicativo ativo, terceira pessoa singular. Portanto, a tradução é Yahvé me pastoreia. Olha só que tradução matadora que eu fiz do hebraico, hein? Eu nem tinha visto, hein, que a Septuaginta concorda com a minha tradução. Agora, entendam, o presente indicativo no grego tanto pode ter uma ação repetitiva, ele começa, para, como também uma noção de continuidade. Quando nós, na língua brasileira, queremos destacar mais essa noção de continuidade, podemos traduzir também me pastoreia como está me pastoreando. No caso, eu vou manter a originalidade do grego e deixar conjugado tal como está. Porque também o presente da língua brasileira transmite o mesmo, não é? Tanto algo repetitivo quanto algo contínuo. Vamos prosseguir. Agora temos kai uden. Veja que uden está no neutro e, portanto, a tradução não é nenhum ou ninguém. É nada ou nenhuma coisa. O me, que se refere ao nosso mi, e depois nós temos o verbo hysteressei. Hysteressei vem do verbo hystereo. Hystereo significa ter carência, estar carente, ser carente. Portanto, uma tradução bastante fiel dos Yehudim em relação ao verbo hebraico que significa faltar. Hysteressei está no futuro indicativo ativo, terceira pessoa singular. Portanto, a tradução é tornará carente ou fará carente, mas também pode ser traduzido por faltará. Vamos agora para a minha tradução, a mais fiel ao texto grego da Septuaginta. Yahvé me pastoreia, e nada me tornará carente, ou e nada me deixará carente, ou também e nada me faltará. Agora nós temos um outro problema. Veja que a tradução de Almeida não é fiel ao texto hebraico, não entrega aquilo que ela promete, porque ela diz que é baseada no texto em hebraico, e nós vimos que a tradução dela não condiz com o hebraico. Inclusive tem os fundamentalistas, né, que defendem a Almeida corrigida e fiel, dizendo, não, essa daqui está baseada no Codex Leningrandensis, que é o códex mais fiel que tem, dos maçoretas. Pois é, mas vocês viram aí que no original, no Codex dos maçoretas, a tradução Almeida não seguiu o hebraico. E veja que ela segue à risca a Septuaginta. É essa a tradução que muitos evangélicos confiam? Bom, pessoal, não se esqueçam, agora no final do vídeo, clique na descrição para ir ao canal do grande mestre em hebraico do YouTube, o Grande Mashmit.
E depois, vá também no canal desse grande professor israelense que aprendeu hebraico nativamente. Aí sim vocês estarão em um canal que vai te ensinar o verdadeiro hebraico bíblico. É isso, meus amigos. Graça e shalom para todos.